Olá, este é ao mesmo tempo um convite e um aviso importante. No programa de hoje, adentraremos numa área bem esquisita da minha cabeça. Eu vou falar hoje sobre pensamentos intrusivos. O pensamento intrusivo é toda ideia, palavra ou imagem mental que aparece de modo espontâneo e indesejado. São coisas que causam uma enorme estranheza, geralmente não correspondem aos valores da pessoa e exigem um enorme esforço para afastar da mente. Explica o Dr. Luiz Escoca, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esse trecho eu tirei do portal Drauzio Varela, então sinto que é uma fonte confiável o suficiente. Você, por exemplo, já parou no parapeito de uma sacada de um andar alto de um prédio e pensou, e se eu me jogar daqui agora? Isso é um pensamento intrusivo. Ainda bem que na maior parte das vezes, como disse o doutor, o pensamento não corresponde aos valores da pessoa. Mas o pensamento intrusivo tem esse nome justamente porque ele parece atraente. Ele, de alguma forma, difícil de explicar, é tentador demais para a gente simplesmente tentar ignorar. Então a gente raciocina e reflete. E com algum esforço e calma, percebe o quão absurdo é aquilo em que estamos pensando. E aí nos sobra uma sensação de, caraca, que absurdo isso que eu pensei agora. Mas no programa de hoje eu quero falar sobre pensamentos intrusivos específicos. Na verdade, são pensamentos intrusivos bem idiotas. Vamos então primeiro estabelecer um local de confiança aqui nesse programa, hein? Que tal? Então tá, ó. Se você continuar ouvindo a partir de agora, você tá me garantindo que eu tô pisando num local livre de julgamentos. O seu compromisso é então me ouvir e entender que eu tô ciente da loucura que eu tô dizendo. Absolutamente consciente de qualquer bobagem e que eu sou melhor do que meus pensamentos, que apesar de intrusivos, são igualmente imbecis. Tá bom? Tudo bem? Então tá. A partir de agora, estamos num local seguro. Vou compartilhar então um detalhe bem sórdido da minha vida agora que você me deu essa liberdade. Às vezes, quando eu chego em casa com vontade de ir no banheiro, muita vontade, assim, apertado, eu olho pra caixa dos gatos e me pergunto, como seria se eu fizesse cocô ali? Eu já pensei muito nisso também quando eu morava em São Paulo com o Gabu e uma vez idealizei como seria fazer cocô no jornalzinho, no tapete higiênico. Eu às vezes me pego me perguntando, cara, como é que deve ser a sensação de cagar igual o meu pet? E é estranhamente tentador me imaginar agachado na caixa de areia fazendo um cocô humano por ali. E eu imagino fazendo o processo completo. Terminei e vou enterrar o cocô aqui na areia depois de fazer. A experiência total e completa. Nada menos que isso. A única diferença é que depois eu saio direto pro chuveiro, né? A minha fantasia inconsequente tem limites. Eu sei bem da diferença minha principal pros meus gatos nesse sentido, é que eu tenho uma bunda além de um cu. Desculpa mãe, desculpa sogra, quem estiver ouvindo, é isso. A bunda atrapalha tudo, né? A gente precisa lavar e passar papel higiênico justamente porque tem essa camada extra de pele e carne que tá na frente, no caminho, e acaba se sujando, diferente dos nossos pets. Ei, eu tô te sentindo me julgando por aí. Lembre-se do nosso acordo, aqui é um lugar seguro. Lembre-se também que eu nunca fiz cocô na caixa de areia, nem no jornal do meu cachorro, nem no tapetinho higiênico. Fique em paz, é tudo suposição, vontades, desejos intrusivos. Mas aí eu vou um pouco longe, né? Eu me imagino já pegando a pá depois de uma meia hora de ter feito o cocôzinho para descartar meu cocô, como eu faço com o cocô dos meus gatos. Me imagino ajoelhado com aquela pazinha vazada, tentando separar areia limpa, areia mijada e um punhado de cocôs misturados, felinos e até um humano ali também. E aí quando eu reflito sobre esse pensamento, eu dou um sorrisinho leve, uma risadinha. E fico em paz. Nada disso é real. Calma, tudo não passou de mais um pensamento intrusivo muito idiota. Mas eu fico com isso na cabeça, isso pra mim é divertido, é engraçado. E absurdo também, porque eu sei que teriam consequências terríveis se, por exemplo, minha namorada passa e me vê fazendo cocô na caixa de areia. Eu jamais faria isso. Não só por ela, mas por mim também, porque eu tenho vasos sanitários em casa. Não preciso. E eu sou muito fã de saneamento básico. Então, bora usar, né? Mas eu fico com isso na cabeça tempo o suficiente pra virar texto de abertura pra um podcast que eu vou gravar sozinho. Às vezes eu tenho medo de estar enlouquecendo. Outras vezes acho que esse medo deveria ter aparecido uns 10 anos atrás, que agora já era, é tarde. Que talvez agora não adiante mais nada ficar preocupado com isso, porque talvez eu já esteja lá. Mas se for ver bem direitinho, quem que não tá, né? Quem é que tá bem? Enfim, seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro e hoje dentro da minha cabeça estou mais uma vez sozinho.
Mas o acordo do nosso lugar seguro segue firme, hein? Aqui é um lugar livre de julgamentos pra gente seguir falando de pensamentos intrusivos. Aliás, nesse monólogo de abertura eu também usei os termos vontade e desejo, usei até o termo fantasia, porque é isso que rola comigo. Eu percebo que o pensamento intrusivo é um absurdo nesses casos dos idiotas, né? Mas aí eu me permito ir um pouco além. Eu dou risada enquanto imagino aquele pensamento intrusivo realmente acontecendo. Nunca aconteceu com vocês? Por exemplo, você vai no aniversário de uma velhinha. Não precisa ser uma velha, mas pode ser qualquer pessoa. O pessoal tá lá cantando parabéns ao redor de uma mesa enfeitada com um bonito bolo no centro, repleta de brigadeiros espalhados em torno da superfície. Ela então se abaixa para apagar as velhinhas. Você nunca se imaginou empurrando a cabeça da senhora no bolo? Só pra sujar a cara dela, não pra machucar, mas pra ela ficar como se tivesse tomado uma tortada na cara, em pleno passa ou repassa, de preferência ainda comandado pelo Gugu Liberato. Uma vez eu ri gostoso enquanto cantava parabéns pensando nisso. Imaginei a reação da família horrorizada com a minha atitude, todo mundo abismado. Me permiti viver aquele sonho na minha cabeça por alguns segundos, dei gostosas risadas, aliviou a minha noite. Recomendo, hein? O bom desse tipo de pensamento intrusivo idiota é que ele é inofensivo. É claro, caso você não coloque ele em prática, né? Por isso que eu gosto tanto da definição do doutor lá que eu peguei do site do Dr. Áuzio Varela. Aliás, adoro chamar o Drauzio de Dr. Áuzio, como se o DR do começo do seu nome fosse a sigla DR de doutor. Eu acho um charme. Mas voltando à definição, o pensamento intrusivo é toda ideia, palavra ou imagem mental que aparece desse modo espontâneo e indesejado. Ora, se é espontâneo e indesejado, a gente realmente tem que pegar leve com a gente, né? Não dá pra ficar se culpando. Não somos más pessoas por isso. Afinal de contas, o que é espontâneo é inevitável e o que é indesejado é algo que a gente nem gostaria de ter. Então, no fundo, nós mesmos estamos contra nossos pensamentos intrusivos, né? Sejam eles bobos ou não. Como a própria definição diz, causam uma enorme estranheza. Geralmente não correspondem aos nossos valores. Geralmente. Mas quando o pensamento intrusivo é boboca como esses que eu citei, tem vezes que eu me recuso a fazer o enorme esforço para afastar da mente que o doutor cita. Como eu disse há pouco, eu me permito viver essa fantasia por alguns momentos, pelo menos dentro da minha cabeça. Mas e viver esse pensamento intrusivo fora da própria mente? E seguir em frente com eles de verdade? Já aconteceu com alguém? Pois comigo já. E foram pensamentos intrusivos, idiotas, imbecis, bobocas. E são essas histórias que eu quero contar aqui. Até porque no caso em questão eu não cedi aos encantos de um pensamento intrusivo, mas aos encantos de vários. Quem é ouvinte do Peladranet há algum tempo já sabe dessa história, mas como recordar e viver, vale a pena demais trazê-la de novo e com mais detalhes por aqui. Em meio aos festejos de formatura de uma pessoa conhecida, tive o desprazer de conhecer um cara que eu vou chamar aqui de Babá. Babá era um playboy padrão. Sabe esses caras bem estereotipados mesmo? Que parece totalmente retirado de um episódio de Casamento às Cegas, meu. Pois é. Mas além de tudo isso, como se já não fosse o suficiente, tinha um detalhe. O Babá era um babaca. É daí que vem o apelido que eu dei pra ele. Babá é de babaca mesmo. Era um otário. O cara falava alto, tentava emplacar tiradas inteligentes, supostamente, pra tirar risadas dos seus amiguinhos puxa-sacos, e andava pra cima e pra baixo com seu narguilé eletrônico. Sabe o tipo de pessoa que fala com você e qualquer resposta que você dá, ele tenta tirar um sarro da tua cara? O cara que parece que se sente superior a você? É esse tipo de cara aí. Ele tenta emplacar piadinhas pra parecer o fodão pros amigos dele, é o engraçadão, divertidão. E é também o estereótipo do cara que se acha o gostosão, bonitão. Aquele cara que gosta de beber muito e sente que faz coisas muito extremas e radicais. Mesmo que ele sempre conte a mesma história todo final de semana de quando ele pegou alguém no Vila Mix. Tem um sketch do Hermes e Renato, que eu gosto muito da época que eles estavam na Record, que eles tiram sarro de uns playboys que vão até um posto de gasolina beber ao lado de um carro sedã, cantando Vida Louca dos Racionais. É essa vibe que eu tô tentando passar aqui. Exatamente essa vibe. Fica a referência aí pra quem tem e quem não tiver, pesquisa aí no YouTube, que é maravilhoso. Eu imagino que o Babá se enxergasse como o alfa da sua alcateia de lobos. Au, lobão! Até aí, a pessoa que é amiga dos nossos amigos a gente não escolhe, né? Então me propus a aturar o Babá. Missão essa que se mostrou difícil logo nos primeiros minutos da noite que nos conhecemos. Logo após a cerimônia de colação de grau, fizemos um churrasco à noite na casa dos meus pais no interior de São Paulo. Depois de comermos, bebermos e curtirmos muito, no meio da madrugada, o vizinho educadamente subiu no muro, pediu do outro lado pra gente abaixar o volume. Padrão do interior, tá? Tudo bem, certo? Faz parte da vida adulta. Era uma quinta-feira, na sexta tinha expediente pro cara. Coisa normal de vizinho, já era madrugada, o cara não foi nada desrespeitoso. A gente tava, de fato, incomodando ele com barulho. Ele pediu, podia ter chamado a polícia, ele pediu educadamente. E a gente foi lá e abaixou o volume. Normal. Achei que tudo tinha se resolvido, fui ver alguma coisa em outro ambiente da casa dos meus pais.
Quando retornei pra área lá onde tava rolando o churrasco, voltei apenas pra ver a cena. Babá aumentando de novo o som da JBL ainda mais alto do que estava antes do vizinho reclamar. E dando risada, enquanto numa mesa repleta de seus amigos, todos diziam que, Mel, como você é doidão, Mel, abaixa isso aí, Mel. Sério, eu tenho cravada na minha memória a imagem dos amigos puxa-saco do Babá, todos falando, cara, o vizinho já reclamou e você tá aí loucão, aumentando o volume e você bebeu demais, Mel. Como você é doido, Babá. Eu vi de longe isso acontecer e colei do lado da mesa. Pedi pro Babá diminuir o volume. Imagina que assim, eu já tava puto já. Primeiro que eu passei a noite toda fazendo sala pro cara, sendo educado com ele, enquanto ele tentava tirar onda com a minha cara. Mas aquilo era demais. Era a casa dos meus pais, eu nem morava mais lá, e eu não queria arrumar problema pra eles com o vizinho deles, né? O que eu tava pedindo era o mínimo. O Babá tirou onda e disse que não ia abaixar o volume. Ficou tirando a JBL da minha frente e me impedindo de abaixar. Fez graça, né? Aí me bateu o primeiro pensamento intrusivo da história. Eu olhei pra mesa e vi seu item mais valioso. O seu narguilé eletrônico? Sim, já em 2016 o cara já tava fumando, sei lá, um tipo de vape. Sei lá se é a mesma coisa que vape. Me parece o mesmo conceito, a mesma coisa, mas não vê ao ponto, tanto faz. O seu Nargas de estimação, Nargas era como seus amigos e ele chamavam, né, o narguilé eletrônico, era seu companheiro. Por isso a intrusão veio forte. Na minha mente, enquanto eu observava o Babá de pé, correndo de mim com a JBL nas mãos, se negando a baixar o volume, me ocorreu, e se eu tentar roubar o Nargas, hein? Ninguém, absolutamente ninguém, tava olhando pro Nargas. Todos seus amigos puxa-sacos estavam atentos com a distração da noite, o próprio Babá. O Nargas estava ao meu alcance. Era só eu pegar. Era só ser rápido. A cena que Babá fazia chamava a atenção de todos os seus amigos, que gargalhavam gostoso, enquanto o Babá era desrespeitoso com a casa dos meus pais e o nosso vizinho. E ali, meus amigos, eu cedi, confesso. Devo admitir que sou réu, confesso. Opa, pera aí, Tim Maia. Sem Tim Maia aqui, hein? Já foi em outro episódio, não vou repetir. Continuando. Coloquei o Nargas no meu bolso. Meus batimentos cardíacos aceleraram por alguns segundos, mas fui tomado por tamanha capacidade de atuação que parecia que havia acabado de sair de um intensivão da escola Wolf Maia. Ninguém notou. Olhei então e pedi, por favor, me rebaixei, como quem assume a derrota ante um Babá vitorioso, implorando pra ele abaixar o volume. Só faltou chorar. Por favor, Babá, pensa nos meus pais, o vizinho é gente boa, baixa aí. Você é tão gente boa, meu, não vacila não, por favor. E com mais uma tiradinha supostamente inteligente, Babá escolheu a vitória. Aquilo que ele imaginava ser a vitória, pelo menos. Ele abaixou o volume e me disse algo do tipo, ih, o Vitor vai chorar? Se for chorar eu abaixo, pode deixar. Enquanto o volume da música baixava, o meu sorriso interno não cabia em mim. No meu bolso, o objeto de furto que eu consegui dentro da minha própria casa. Eu era então um cachorro que havia roubado um sapato e agora estava pensando qual o fim terrível que eu daria para tamanho objeto significativo na vida desse rapaz. O que se sucedeu foram alguns pensamentos intrusivos. Jogar no lixo? Acho que não. Já sei. Vou guardar na minha gaveta e depois tento vender pra alguém no meu trabalho, ou sei lá. Acho que não. Ninguém que eu conheço fuma. Pera! Eureka! Me veio então a ideia definitiva. E se eu jogasse o Nargas no vizinho? O vizinho ganharia um narguilé eletrônico para ele utilizar se quisesse, como uma sorte de pedido de desculpas? Tudo parecia perfeito. Foi só aí então que fui ao meu quarto para conversar e contar para minha ex-namorada sobre o meu pequeno delito. Após meia hora de conversa, ela me convenceu de que eu não deveria fazer nada disso. Ela tirou de mim todos esses pensamentos intrusivos e me convenceu a seguir o caminho da paz e da diplomacia. Eu ia então devolver o Nargas. Quando eu voltei ao ambiente que estava rolando a festa, o clima era de velório. Babá e todos os seus amigos estavam em pé, desesperados, desolados, procurando o Nargas. Pobre Nargas! Ei, Vitão, você não viu o Nargas aí, mano? Não tá baixando. Disse um dos amigos de Babá com lágrimas nos olhos. Tá, eu sei que você sabe. Dei uma exagerada aqui. Claro que ele não tava com lágrimas nos olhos. Tava todo mundo bêbado. Mas deixa eu dramatizar. Sabe, é um relato baseado em fatos reais, mas eu tô reescrevendo pra ficar mais interessante pra vocês, tudo pelo entretenimento de vocês. Voltando. Em prantos, chorando, ajoelhado, o amigo do Babá me implorou pra ajudá-los a procurar. E foi aí que eu entendi tudo. Babá, o lobo alfa, estava calçando um salto tão alto que talvez ele já nem visse mais o chão. Por trás de toda a sua armadura, Babá era na verdade uma criança frágil e indefesa, presa fácil por uma mente que estivesse na intenção de manipulá-lo. E digamos que depois de tudo que presenciei, depois de vê-lo desrespeitando o vizinho e, em última instância, o lar dos meus pais, bem, a minha mente talvez estivesse nessa intenção. E a partir de agora, juro que a romantização acabou, tá? Eu vou contar tudo que eu lembro exatamente como foi, realmente, na vida de verdade. Tentem acreditar, porque de fato foi cena de cinema, então talvez vocês não acreditem, mas eu juro por Deus.
eu topei ajudá-los a procurar o Nargas. Pedi, me descreva um objeto, eu nunca tinha visto um Nargas, né? Meu, é um aparelhinho cinza, assim, meu, com um biquinho preto. Falei, tá, sei lá se entendi, mas bora procurar aí. E aí, quando todo mundo tava em pé procurando, eu que tinha acabado de chegar, delicadamente soltei o Nargas na mesa onde encontrei, no mesmo lugar. Apontei pra mesa e disse, ué, galera, mas não é isso aqui? Todos ficaram se olhando e em menos de 5 segundos, eu encontrei as palavras exatas pra falar. Olhei pro Babá nos olhos e disse, pô, Babá, você é muito loucão mesmo, né? Você bebe demais, cara. Caraca, que vida louca que você é, meu. Os amigos do Babá todos caíram na gargalhada como puxa-sacos que são. E o Babá nem se fala. Riu demais e disse, pô, irmão, tô muito doido, bebi muito. KKKKKK. Nos divertimos demais. Eu bem mais que eles, inclusive, né? Senti que me vinguei levemente. Sabia que teria aquela vitória pra mim sempre. Aquele momento silencioso era só meu. Por algum tempo tudo esteve em meu controle. Babá e seus amigos jamais saberiam do risco que seu Nargas passou aquela noite. Mas eu saberia. E era suficiente. Bem, eu achava que seria suficiente. Mas mal sabia eu que a vida me daria a oportunidade de dar um novo sorriso. Achou que a história acabava aí? Meu amigo, a história nem começou. Fui dormir feliz com a minha pequenina vingança. No outro dia, o baile de formatura ia acontecer. E numa festa de formatura, open bar, vocês imaginam como o Babá estaria, né? Babá estava alegre, contente, altivo, inseparável de seu Nargas, que ele só poderia fumar no fumódromo. O jovem lobo estava à caça de suas próprias presas. Dançarino, flertante, jocoso, vivendo a vida. Bastou um oi em nosso primeiro contato e já me lembrei de tudo que o Babá representava pra mim. Suas sequentes tentativas de tiradas supostamente inteligentes, porém apenas percebidas como patéticas pra alguém que vivia profundamente a internet em seu momento mais tóxico, que era meu caso, né? E numa formatura tradicional já sabe, né? Homens geralmente vestidos de palhaço completo, de terno, blazer, camisa social, gravata, calça social, cinto, meia social, sapato. E me lembrei que Babá, durante o churrasco da noite anterior, havia passado 20 minutos se gabando do terno caro que havia alugado para ir à formatura. Ele estava muito orgulhoso de ter gasto uma quantia grande e parecia muito feliz com sua escolha. Uma mistura de ostentação com ansiedade para vestir seu uniforme e se transformar em super Babá de terno, sei lá. Em algum momento no meio da madrugada encontrei o Babá no meio do salão. Os amigos dele diziam que ele havia virado 4 shots de tequila. Também o Babá é loucão, né, meu? Respondi sentindo a maldade invadir o meu corpo. Havia algo delicioso em alimentar aquela autoconfiança excessiva do Babá. Eu não sei exatamente qual foi o momento que eu senti que a vingança da noite anterior não havia sido suficiente. Olhei ao redor do salão e percebi que estávamos ao lado da mesa de frios. Foi aí que, de forma quase sobrenatural, recebi na minha mente um plano infalível, que parecia ter vindo do próprio Cebolinha. A minha Mônica, no entanto, não era a garota mais forte de alguma rua do bairro do Limoeiro. Era um rapaz com autoconfiança demais para notar que estava sendo tapeado por alguém que ele julgaria como inferior. Eu juro pra vocês, o plano veio praticamente completo. Eu olhei pra mesa de frios e um novo pensamento intrusivo veio. E se eu colocasse frios no bolso do Babá? Não me pergunte o porquê, só veio. Tive um debate interno que foi absolutamente rápido. Caraca, o terno do cara é alugado, bicho, é caro, que vacilo, né? Bastou uma olhada pra roda e viu o Babá dando mais uma tirada escrota em alguns dos seus amigos. Cara, que vacilo que nada, véi. Tá, mas pera, como é que eu vou fazer isso? É claro, vou chamar o Babá pra virar um shot de tequila. A tequila tá na mesa da formanda, que fica do lado da mesa de frios. A gente vira um shot. Eu peço pra alguém tirar uma foto nossa e aí coloca os frios no bolso do seu paletó. Agora a dúvida era, quais frios eu vou enfiar no bolso dele? Tinha que ser um que teria um cheiro forte, né? Pra sujar, causar algum dano no terno de repente? Nada muito grave, mas um odor poderoso. Bati o olho na mesa de frios e lá estava ela. Aquela linguiça vermelha do Habib's. Porpetone? Porpelete? Porpetola? Porpetine? Porpetelli? Porpeteza? Pera, pepperoni. Quando avistei o pepperoni, meu cérebro já sabia todos os passos. Eu me senti um gênio. Talvez um pouco gênio do mal? Talvez. Mas gênio. Contei rapidinho do plano pra minha ex-namorada e ela deu risada. Ela achou que eu tava brincando. Eu me lembro de olhar pro Peide, meu primo, e só falar, Peide, eu vou enfiar pepperoni no bolso do Babá. Peide deu uma gostosa gargalhada, achando que eu tava brincando. Pois é, todo mundo achou. Eu cedi com orgulho aos encantos do meu pensamento intrusivo. Ora, por que não melhorar esse nome, né? Esse merece. Planejamento intrusivo. O plano veio prontinho, pô. Foi isso que aconteceu. Me lancei impetuosamente pra glória e executei meu plano com velocidade e maestria, fazendo até melhor que o planejado.
Lembro-me de forma fotográfica de Babá virando seu 5º shot de tequila da noite. Lembro-me de atuar com toda a canalice existente no planeta Terra enquanto celebrei. Aí, Babá, você bebe muito, hein, cara? Você é o loucão mesmo, hein? Vamos tirar uma foto todo mundo, galera. Junta aí, bora lá, bora lá, bora lá. Lembro-me com clareza de detalhes da alegria de, com a mão cheia de fatias de pepperoni, enfiá-la não dentro do bolso do seu paletó, mas dentro do bolso da sua calça. Recordo-me através da memória muscular da maciez e suavidade do tecido daquele terno caro, alugado, sendo invadido por uma mão cheia de pepperoni, enquanto me aproveitava da distração de um amontoado de amigos do Babá celebrando o 5º shot do Lobo Alfa com o bolso mais recheado da festa. Quando concluí de forma limpa a execução da missão sobrenatural, pois não posso afirmar se foi divina ou não, porque... Enfim, prefiro não cravar se a ideia veio de cima ou de baixo. Eu contei para muitos dos meus amigos e familiares presentes quanto ao que eu havia feito. Todos eles já haviam sido encantados e impactados com a personalidade marcante e mal educada do Babá. E ninguém me recriminou por tal atitude. Bom, não contei pra minha mãe na época também, porque ela certamente não ia aprovar. Mas eu me senti até um tanto admirado. Foi um grande momento. Foi uma vingança que eu pude contar pras pessoas, pude compartilhar. E mesmo que só eu havia sentido o pepperoni em seu bolso, todos que sabiam observavam o Babá cientes que ali, naquela calça, havia pepperoni. Ele desfilava pela formatura enquanto carregava várias fatias de pepperoni em seu bolso. Várias mesmo. Eu fui muito generoso. A minha vingança já não era mais tão silenciosa quanto na noite anterior. E já era mais do que suficiente. Enquanto ria e brindava com meu primo ao concluir um feito tão maravilhoso, celebrando a missão bem-sucedida, me veio em mente uma pergunta. Era mesmo? Era suficiente? E você, ouvinte, achou que a história acabava aí? Calma, tem mais um pouquinho. Tudo mudou quando eu voltei à mesa de frios. Dessa vez para fazer um pratinho e me alimentar. Eu tenho um queijo favorito. Ele é o Wolverine dos queijos. O melhor no que faz, mas o que ele faz não é muito bonito. Por bonito eu quero dizer cheiroso. Sim, eu sou um fanático por gorgonzola. Se isso for crime, me prenda agora. Mas não é, não deve ser. Acredito que não seja. Quando eu toquei no gorgonzola com o pegador e senti sua textura macia, quase pastosa, eu fui possuído por mais um pensamento intrusivo. Pô, se o cheiro do pepperoni já vai ser difícil de tirar desse terno, imagina de gorgonzola. E eu juro pra vocês que esse pensamento eu até tentei segurar. Não, Vidani, não precisa. Você vai botar tudo a perder. O cara já tá lá com frios no bolso. Você já conseguiu. O pepperoni. O cheiro é forte. Já tá bom. Não vai estragar tudo. Ele vai descobrir que foi você. Não tava bom. Esse pensamento veio como uma Scania desgovernada pra cima de mim. Me atropelou com força. Olhei pra minha então namorada e disse... Sabe o que vai bem com pepperoni? O quê? Respondeu ela enquanto eu observava o seu sorriso ser trocado por um olhar apavorado. Gorgonzola. Disse eu antes de virar as costas pra ela e rumar novamente à mesa de frios a passos rápidos. Já era umas 4 da manhã. Peguei da mesa de frios com a própria mão um punhado de gorgonzola. Similar à forma com que Chong Li pegou areia pra jogar nos olhos de Frank Dux no final de O Grande Dragão Branco. Grande filme. Mas nesse caso eu era o Chong Li do bem. Bom, pelo menos eu acho que era do bem, hein? Lembrem do nosso acordo aqui, hein? Sem julgamentos. E se vocês estivessem lá também, duvido que vocês teriam gostado do Babá. Fora que é só frios no bolso também, gente. Não fiz nada demais. Tá tudo bem. Enfim, dessa vez pulei metade do plano. Não precisava mais de shot, não. Já tava doidão, todo mundo doido. Eu, inclusive. Encontrei o Babá de novo, ele tava numa roda, flertando com uma menina, com seus amigos todos, expectando o lobo fazer o que fazia de melhor. Au, Lobo Alfa! Foi assim que eu vi de fora a cena patética, pelo menos. É muito louco olhar pra trás e lembrar como esse cara tinha puxa-saco, cara. Que doideira. Bagulho bem estereótipo mesmo de filme americano de adolescente. Ciente disso, tomado pela maldade, cheguei na roda já falando: esse não é o cara mais louco da festa, grande Babá! E eu abracei com uma mão fechada, segurando um punhado de gorgonzola como se fosse uma bola de neve. Bora tirar foto aí, cambada. Bora, menina. Bora, Babá. Vambora. Junta aí. E no meio da música alta, enquanto a gente celebrava, fui novamente escolhido para viver um momento glorioso. Sem sacanagem. Eu lembro da exata sensação do toque da minha mão, colocando o gorgonzola. Dessa vez, no seu outro bolso. Não qualquer bolso. Um bolso especial, o bolso da calça que guardava o seu celular. Me lembro de massagear seu celular com um gorgonzola.
sentindo o quase creme deixando minhas mãos e penetrando não só o tecido do seu paletó caro, mas ficando por toda a tela de vidro. Eu esfregava minha mão no seu smartphone. Inclusive essas fotos, que por motivos óbvios eu não vou postar aqui no programa em lugar nenhum, eu tô com os sorrisos mais genuínos da minha vida toda. Já dizia o Will Smith, né? Esta parte da minha vida, esta pequena parte da minha vida, chama-se felicidade. Até hoje eu não faço ideia de como o babá não sentiu o seu bolso enchendo de frios. Nem de pepperoni, nem de gorgonzola. Porque a quantidade de frios que eu coloquei nos seus bolsos dava pra encher um pratinho desses de frios com facilidade. Eu celebrei demais. E o destino ainda me reservou mais um prazer. Se antes a vingança havia sido silenciosa e depois compartilhada através de relatos, ao final da noite ainda fomos presenteados com um espetáculo grandioso. Lembro-me também, com muita riqueza de detalhes, do momento em que a namorada do meu primo caiu na gargalhada, supostamente olhando pro nada. Ao olhar para esse mesmo nada, lá estava babá, ao alcance da nossa visão, enfiando as mãos nos bolsos, percebendo que em um deles havia pepperoni, virando o bolso do avesso, mostrando a quem quisesse ver as pequenas e muitas fatias de linguiça grudadas no tecido caro de seu terno alugado. Assistimos como espectadores pacientes de uma sala de cinema ao enfiar da sua mão no outro bolso a retirada de seu celular, com a tela completamente coberta por gorgonzola. Não eram mais relatos. Aqueles que estavam juntos viram todos. Babá estava tirando, pouco a pouco, frios de seus bolsos. A essa altura, já completamente impregnados pelo odor de queijo e daquela linguiça vermelha. Agora sim, haviam testemunhas oculares. E a cereja no bolo, o maior presente que eu recebi aquela noite, veio quando um de seus amigos perguntou o que estava vendo e ouvimos babá dizer: "Meu, eu tô muito louco, acho que eu bebi demais, meu. Acho que eu coloquei até pepperoni e gorgonzola no meu bolso, meu." Dali pra frente, a crise de riso foi imparável, intensa. Agora sim, tudo parecia suficiente. Tudo havia valido a pena. Enfim, terminou. Foi a última vez na minha vida que eu vi o babá. E tudo que eu guardo de memória dele até hoje é a alegria de vê-lo na tentativa de retirar aquela massiva quantidade de queijo embutido do seu terno caríssimo. E alugado, hein? Boas lembranças, babá. Grandes momentos. Obrigado por tudo. Recordando da frase do Dr. Luiz Escoca, que tirei lá do portal Drauzio Varela, sobre pensamentos intrusivos. São coisas que causam uma enorme estranheza. Geralmente não correspondem aos valores da pessoa e exigem um enorme esforço para afastar da mente. Doutor, eu fico feliz pela sensibilidade do uso da palavra geralmente. Até hoje eu sinto que esses pensamentos intrusivos, completamente idiotas, foram exceções. Eu acho que esses pensamentos aí em específico correspondem sim a alguns valores meus, sei lá. Aqui ainda é um lugar livre de julgamentos ou tô forçando a barra já? Enfim, de qualquer forma, acho que eu posso parar por aqui antes que vocês se cansem de mim e queiram se vingar. Se bem que, cairia bem agora um pouquinho de gorgonzola e pepperoni, hein? Alguém tem uma porção no bolso aí? Babá, tá por aí? Pô, comeria agora com tranquilidade, uma fatiazinha. E também eu acho que é bom eu parar esse programa por aqui, antes que eu conte da vez que eu fui na casa de um cara que esse eu verdadeiramente detestava, que era um arrombado mesmo, e fiz xixi na pia dele. E aí depois me limpei com a toalha de rosto dele, que tinha o nome dele bordado, tava bonitinha guardada ali, dentro do armarinho da pia ali, tava maravilhoso. Esse cara, inclusive, esse arrombado facilitou minha vida demais aí pra até mijar um pouquinho dentro ali do armarinho das toalhas dele ali. Pera aí, opa, agora eu compartilhei demais. Desculpa. O pensamento de contar isso pra vocês foi forte demais pra eu guardar pra mim. E essa história aí eu não vou detalhar não, fica pra uma outra hora. Ou quem sabe nunca também, né? Talvez esteja na hora de eu começar a me resguardar um pouco aqui. Tô me expondo demais. Ou talvez eu deveria ter tido esse desejo de me resguardar uns 10 anos atrás. Talvez seja tarde demais pra ter medo de me expor a ponto de vocês acharem que eu sou um completo maluco. Talvez eu já esteja lá. Mas se for ver bem direitinho, quem é que não tá? Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve improvisado com qualquer camarada que topa gravar ou mesmo sozinho. E pra quem tiver curiosidade de ouvir, tem um áudio que eu enviei bêbado pro Doug Lira, na noite que rolou a história do babá, contando rapidamente a história do pepperoni, dos frios no bolso do rapaz, que tá no final do Peladranet número 223, publicado lá em 2016, acho que em junho, chamado Aquela Linguiça Vermelha. No final do episódio tem o áudio, então nem precisa ouvir o episódio inteiro, já vai direto pra depois do Testosteria Show ali. É um momento grandioso, eu amo. Até porque a maior parte do áudio sou eu esquecendo qual que é a palavra pepperoni e tentando várias outras variações erradas
todas, obviamente, completamente bêbado. Pra você que gostou, siga nas redes sociais o @Príncipe Vidani ou @Cabeça do Vidani. Sem cedilha, obviamente, Cabeca do Vidani. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas. Deixe também os seus comentários, tanto em plataformas como o Spotify, quanto em nossas redes sociais. Me conta aí o que você achou desse episódio. Se você tem curtido, considere ajudar lá no apoia.se/dentro da minha cabeça, com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Imagina que legal a gente publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana por aqui? Isso é possível através do financiamento coletivo no Apoia-se. Trabalhamos com metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras. Todas as informações que eu citei aqui de redes sociais, financiamento coletivo e os episódios vocês podem encontrar com facilidade no site dentro da minhacabeça.com.br, sem cedilha também. Aproveitando para lembrar a galera de continuar ajudando o povo do Rio Grande do Sul, que está se reerguendo na tragédia climática. O próprio Apoia-se está com várias campanhas interessantes que foram revisadas e tiveram autenticidade e destinação dos recursos confirmadas pela equipe de compliance da plataforma. São campanhas dos tipos ações coletivas e recomeços que estão disponíveis em descubra.apoia.se/redes-solidárias. Todo apoio importa, independente do montante. Alegria e muita tranquilidade. Até o programa que vem. Beijo, babá, e valeu!